Sejam muito bem-vindos à aula de número 3 do nosso curso de LDB Simplificado. Eu sou o professor André Garcia, sou diretor do concursado da Prefeitura do município de São Paulo e juntos nós vamos trabalhar os principais artigos da LDB, os que têm maior incidência nas provas dos concursos públicos. Vamos então para a aula de número 3, artigo de número 3, cada aula um artigo importante que vai cair na sua prova. Vejamos então o artigo de hoje. O artigo de número 3 da LDB. Nesse artigo de número 3, a gente vai trabalhar a questão do termo ensino. Já vimos nas aulas anteriores que educação, que é o conceito que tem no primeiro artigo, é um conceito mais amplo. Agora, a LDB deixa claro que vai trabalhar apenas com questões voltadas para o ensino dentro das instituições regulares, das instituições que estão reconhecidas pelo MEC. Então, é nesse aspecto que a LDB ela vai trabalhar com cada um desses pontos, tá bom? Então, vamos voltar lá. Olha lá, o ensino ele será ministrado, o ensino como o ensino regular, tá? O ensino regular. Ele será ministrado nos seguintes princípios. E é fundamental a gente entender o conceito de princípio. É muito fundamental nós entendermos esse conceito de princípio. A gente vai observar lá no início do artigo 1º um conceito mais filosófico. Aqui a gente já vai se aprofundando e vai observar um conceito puramente jurídico, é o que a gente vai trabalhar a partir desse momento. Dá uma olhadinha lá. Vamos acelerar 2 slides para a gente observar essas questões. Então, o que seria esse princípio? Vamos dar uma olhadinha? O que seria esse princípio? Então, numa perspectiva da filosofia, o princípio é alguma coisa ou é aquilo que procede de algo. De algo. É aquilo que procede de algo. Ela opera como ponto de procedência para outra coisa. Então, do ponto de vista filosófico, a gente pode observar que o princípio é aquilo que procede de alguma coisa, é aquilo que opera por meio de algo, de alguma procedência que vai para alguma coisa. Então, é o fundamento, é a base de algo que nós percebemos, é a base que fundamenta todo o resto. São os alicerces pelos quais a LDB, no caso específico, vai ser construída. Então, a educação, enquanto norma, enquanto princípio, ela vai seguir esses princípios que estão aí determinados no artigo 3º. Então, nesse sentido, há um outro conceito, além de um conceito filosófico, há o conceito que nos interessa, que é o conceito jurídico de princípio. E o que seria? É a energia jurídica para a irradiação da norma. A irradiação da norma. Ou seja, é por meio desses princípios que as normas elas serão construídas, que elas serão elaboradas. Então, é fundamental a gente compreender que esses princípios estabelecidos aqui no artigo 3º, eles estão em consonância com alguns posicionamentos
que nós verificamos tanto na LDB como também a gente verifica na Constituição Federal. Dá uma olhadinha aí, olha. Então esses princípios, eles estão em consonância. O artigo 3º. O artigo 3º, ele está em consonância com o artigo 206 da Constituição Federal, o artigo 206 da Constituição Federal, em que vai falar dos princípios da educação, e alguns são repetidos e ampliados aqui na LDB, e também o próprio artigo 3º que vai trabalhar esses conceitos, tá certo? Vai trabalhar esses conceitos. Então, a gente vai observar alguns pontos fundamentais que devem ser analisados a partir de agora. Então, a gente vai analisar de forma breve cada um desses princípios e como eles podem ser aplicados dentro da educação, dentro das normas educacionais. Vejamos lá, olha lá. Então, o primeiro é o princípio da igualdade. Igualdade de condições para que a criança, para que o bebê, para que o adolescente, para que o adulto permaneça na escola. No caso do bebê ao adolescente, no tempo certo, ok? Então, essa norma, então a gente vai trabalhar aqui, ó. Essa norma, a norma número 1, o princípio número 1, é um princípio que a gente observa duas palavrinhas que vocês precisam guardar. A palavrinha chamada inclusão, e uma outra palavrinha fundamental que é a integração na diversidade, que é a integração na diversidade. Essa norma que prevê a igualdade de condições de permanência na escola está dizendo que a escola tem que ser inclusiva, a escola tem que integrar a diversidade cultural, a diversidade racial, a diversidade de gênero e assim por diante. Então são dois elementos fundamentais que vocês devem guardar, a inclusão e a integração na diversidade. O item 2, o princípio número 2 é a liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E aqui a gente tem outra palavrinha fundamental nesse item 2 que eu gostaria que vocês guardassem, que no momento em que ele fala da igualdade, da liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar, de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, nós estamos falando da pertinência do currículo, da pertinência dos conteúdos, da pertinência da metodologia, da pertinência do currículo. Que currículo nós estamos providenciando, elaborando, trabalhando? Ele versa sobre a liberdade do aprendizado, ele versa sobre a liberdade de ensinar, ele versa sobre a liberdade de pensamento, a liberdade artística, a liberdade da produção do conhecimento, a liberdade da pesquisa. Então são esses termos que nós precisamos compreender. Qual é a pertinência? Se a construção do currículo, a construção e o uso de determinadas metodologias, se o uso do conteúdo, o conteúdo que está sendo explanado, ele é pertinente, ele é relevante, ele é contextualizado na vida dos nossos estudantes, das nossas crianças, dos nossos bebês, tá certo? Então, esse item que refere-se à liberdade tem a ver com essas duas palavrinhas fundamentais: pertinência dos conteúdos, da metodologia, do currículo. Daqui vem duas outras palavrinhas que são muito utilizadas
para nós definirmos o desenvolvimento do aprendizado dos nossos estudantes, que é a autonomia. Então, nós buscamos, por meio da pertinência do conteúdo, da metodologia, do currículo, que a criança, o bebê, os adolescentes desenvolvam a autonomia e, ao mesmo tempo, utilizando-se de forma interdisciplinar. Ou seja, o que nós chamamos de uma educação integral. A educação não pode ser mais vista como compartimentos que tem lá a aulinha de português, a aulinha de matemática, a disciplina, como se fossem caixas fechadinhas, que são fechadinhas e não conversam entre si. A integralidade da educação, a interdisciplinaridade, a busca pela autonomia requer que essas disciplinas, que apesar de serem dadas em momentos distintos, elas tenham intersecções. O conhecimento é visto de uma forma integral e isso é fundamental quando pensamos no segundo princípio. Vamos continuar, vamos avançar então. Vamos avançar. O outro é o pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, da forma como nós construímos. Nesse caso, quando nós pensamos o pluralismo, as ideias, as concepções pedagógicas, nós temos que pensar em algumas palavrinhas. Além da pertinência, como nós já observamos, nós temos que pensar agora no processo de avaliação. E bem nós sabemos que, basicamente, nós temos dois processos avaliativos. O processo de avaliação somativa, que é a mais comum nas escolas. Eu dou um conteúdo no bimestre, uma prova mensal, um trabalho, uma prova bimestral, e eu tendo a trabalhar essas questões vinculadas àquilo que o conteúdo que ele trabalhou. Então eu vou observar de forma se ele obteve esse conteúdo, se ele recepcionou esse conteúdo, de que forma ele recepcionou esse conteúdo, e ao mesmo tempo eu dou uma nota final. Essa nota final, se for acima de 5, 6, 7, dependendo da média da escola, ele está aprovado ou não está aprovado. Em certa medida, esse tipo de avaliação ele não avalia de fato. Ele não observa as diversidades e os tempos, os momentos que cada estudante, que cada criança aprende, tá certo? Então, normalmente, o que se indica é a chamada avaliação formativa, que ela acontece não no momento numa prova, mas que ela acontece ao longo do processo e permite que o estudante, ao errar uma determinada situação ou buscar caminhos que não são corretos, permite a reflexão para que ele busque, por meio da autonomia, a observação do seu erro e buscar novos caminhos. Nesse processo, o professor ele se torna um mediador dessa relação. Um mediador dessa relação. Tá certo? A avaliação somativa é aquela avaliação classificatória. A formativa é ao longo de um processo e permite que os erros sejam refletidos para que possam buscar as possíveis soluções. Ao mesmo tempo, o respeito à liberdade, o apreço e a tolerância das crianças. É fundamental essa questão vinculada ao pluralismo, ao respeito, à liberdade, porque envolve um conceito fundamental. É um conceito desse item 4, que é o multiculturalismo. Eu observo, nós analisamos a cultura não apenas como a cultura dominante, mas busca-se trazer esse convívio de diversas formas culturais.
Então a gente tem aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, muitos refugiados ou pessoas que estão vindo de outros países aqui da América do Sul e elas muitas vezes não encontram um ambiente propício e totalmente diferente das suas culturas. Cabe ao processo educativo esse multiculturalismo, essa compreensão da identidade de cada um dos povos representados em diversas formas, não apenas no currículo, não apenas no linguajar, na língua, mas também nas representações simbólicas dentro da escola. Por exemplo, na educação infantil, normalmente as escolas, os professores, as professoras, todos os educadores gostam lá de organizar, decorar a escola. Então vamos pintar ou vamos colocar figuras de criança. Que figuras são essas que nós estamos estampando pela escola? É só a figura de um tipo cultural? Estamos privilegiando outros tipos culturais, étnicos dentro da escola? Então esse artigo ele é fundamental para que a gente entenda que nós temos que ter respeito e apreço por diversas culturas, a tolerância por diversas culturas. Aí, por isso, o termo multiculturalismo. Seguindo o item 5, a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, o artigo, no caso, o item 5, ele fala da iniciativa privada. Então, promove-se uma busca de uma sociedade plural, permitindo que não apenas a esfera pública ela ofereça a educação pública gratuita, mas também permite que a esfera privada, também muitas delas religiosas, elas ofereçam e ofertem uma educação. Lembrando que tanto a pública quanto a privada estão sob a legislação da LDB. Óbvio, todos estamos sob a Constituição, mas tanto a pública e a privada devem cumprir os regramentos constitucionais do ECA, da LDB, de todas as resoluções dos conselhos estaduais, nacionais, municipais de educação. Tá bom? Continuando, o item 6, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, se ele permite também instituições públicas e privadas, ele traz a questão de um direito que é fundamental, que é o direito da universalidade da educação básica. Da educação básica. Ou seja, a educação básica, ela deve ser para todos e a oferta dela deve ser gratuita. Lembrando que a educação básica, ela é desde a educação infantil até passando pelo ensino fundamental até o ensino médio. Essa é a educação básica. Portanto, entende-se que, já falamos sobre isso, que a educação ela é um direito subjetivo. Ou seja, que é pertencente ao sujeito e, portanto, é obrigatório. O Estado não pode dizer, acho que não tenho condição de ofertar a educação básica. O Estado ele não pode, ou qualquer governante de plantão, estadista de plantão, dizer, não quero ofertar. Não, pelo contrário. Está bem claro que é um direito subjetivo, é um direito do sujeito, é um direito obrigatório e o Estado tem que se virar nos 30 para
ter vaga em creche, para ter vaga em pré-escola, para ter vaga em ensino fundamental 1, 2 e ensino médio para todos e de forma gratuita, tá certo? Porque há um princípio clássico que nós acabamos de ver, que é o princípio da universalidade da educação básica. E nesse vídeo, nós vamos dividir em 2 vídeos. O último tópico que nós vamos estudar nessa parte 1 do artigo 3º é o item 7, que é a valorização profissional do profissional da educação escolar, seja ele o professor, o diretor, o coordenador, o gestor, também a equipe de apoio, que muitas vezes é uma equipe que é invisível dentro da escola, mas ela é fundamental. Desde os inspetores, pessoal de secretaria que faz aquele atendimento inicial, o pessoal, apesar daqui em São Paulo ser terceirizado, o pessoal da merenda, o pessoal da limpeza, todos eles são fundamentais no desenvolvimento e no processo das educações, principalmente da educação pública do nosso Brasil, e aqui de forma específica do meu contexto, da educação pública da cidade de São Paulo, tá certo? Então, esse tópico ele é fundamental porque ele prevê a valorização profissional. Vale lembrar, e esse é o último tópico que nós vamos observar aqui, vale lembrar que há uma emenda constitucional, isso aqui é importantíssimo, mais para frente a gente vai observar a emenda número 53 de 2006, em que, em primeiro lugar, deixa claro que o acesso do profissional da educação, seja ele da equipe de apoio, equipe docente, gestão escolar, seja de secretaria, ele se dá sempre por concurso público. Isso aqui é lei. O que quer dizer isso? Pode haver terceirização dos profissionais fim nas escolas públicas do Brasil? Não. O processo é por meio de concurso. Não fala do regime de trabalho. Pode ser CLT, como acontece em algumas cidades, em alguns municípios. Pode ser estatutário, como acontece em outros, mas independente de ser estatutário ou ser regime de CLT, todos devem ser por meio de concurso público. E isso é fundamental porque valoriza o profissional que está acessando o cargo. Isso dá qualidade ao processo de captação de bons profissionais a trabalharem no serviço público. Concurso público é uma forma de democratizar o acesso a todos ao serviço público e é uma forma de trazer profissionais de qualidade para exercerem as funções e funções ligadas à educação. E um outro quesito fundamental, que é o piso nacional do profissional da educação, do professor. Isso significa que nenhum professor pode ganhar menos que o piso nacional. E nenhum professor de nenhuma esfera do poder, seja municipal, seja estadual, seja federal, nenhum profissional pode ganhar menos que o piso nacional do salário do professor, tá certo? Outros aspectos importantes que nós precisamos discutir nessa aula, voltado para a valorização do professor, é a famosa lei 13.005 de 2014, que é o nosso Plano Nacional de Educação, que vai agora, no ano que vem, vai cumprir os seus 10 anos. Então, são algumas metas, a meta de número 15, e depois a gente vai ter uma aula específica sobre o PNE, a meta de número 15, ela trabalha que todos os professores, até 2024, todos os profs devem ter licenciatura. Todos os professores, a meta número 15, devem ter licenciatura. Então,
estar numa escola, seja pública ou seja privada, exige-se que o professor tenha licenciatura em alguma área, em pedagogia, ou se vai dar aula de história, licenciatura em história, e assim por diante. É a meta de número 15 do Plano Nacional de Educação, a Lei 13.005 de 2014, tá bom? Outro tópico fundamental que é a chamada meta número 16. Opa, a meta 16. Na meta 16 diz que 50% dos profissionais devem ter pós-graduação. E hoje ter graduação, a gente precisa estudar, buscar uma boa universidade, observar as boas universidades que nós temos aí, se tem nota 4, 5 no MEC, mas hoje com o ensino à distância, o EAD, que está se proliferando no ensino superior, hoje fica mais facilitado fazer uma pós-graduação EAD que tem a validade da pós-graduação presencial, tá certo? Então, é uma meta até 2024 que 50% dos professores, além de ter a licenciatura, a meta número 15, 100%, a meta de número 16, 50% dos professores devem ter pós-graduação. Essa é a meta, aí, com incentivo. O EAD é uma das formas pelas quais facilitou o acesso do professor a cursos de pós-graduação. Por fim, a meta de número 17 estabelece que equiparar vencimentos dos professores, dos profissionais da educação com profissionais com a mesma escolaridade, com a mesma escolaridade e principalmente com escolaridade equivalente, tá certo? Com mesma escolaridade ou escolaridade equivalente. Isso quer dizer que um professor que tem um nível superior, ou um nível de pós-graduação, ou um professor que tenha um nível de mestrado, um nível de doutorado, ele tem que ganhar equivalente a um profissional dessa área que tenha doutorado, que tenha mestrado, que tenha pós-graduação. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que os professores, eles são muitos dentro de uma secretaria, dentro de uma prefeitura, dentro de um estado. Então, quanto maior a quantidade de profissionais, menor, óbvio, o salário que se paga. Vem se avançando passo a passo, principalmente com a pressão do Plano Nacional e principalmente relacionado ao piso salarial, vem se pressionando cada vez mais os estados, os municípios a pagarem melhores. A gente sabe de condições de municípios maiores, como São Paulo, que se paga melhor que o estado, por exemplo, mas nós temos também realidades distantes dos grandes centros brasileiros, das grandes capitais, que se paga muito pouco um profissional e muitas vezes se encontra que esses profissionais não tenham a escolaridade exigida aqui nessas metas que nós estamos analisando do PNE. Por fim, eu só quero trabalhar a última meta, que é a meta 18. É a meta 18. Na meta 18, estabelece-se que haverá planos de carreira. É o que acontece, por exemplo, aqui no município de São Paulo. Há um bom plano de carreira para quem quer ser professor da prefeitura do município de São Paulo. Nós temos, claro, algumas dificuldades, mas nós temos um bom plano de carreira que, se nenhum gestor tirar, compensa no final dos 25 anos de profissão. Lembrando que o professor ele tem a aposentadoria especial, então compensa no final com um plano de carreira que você começa com um salário um pouco menor, mas você vai aumentando. Aqui em São Paulo você começa com 14A e vai até 21E ou 23E.
cada faixa que você sobe, tanto de letra em número, são 6,5% a mais no salário. Isso, no final de carreira, compensa depois dos quinquênios, a sexta parte e assim por diante, tá bom? Quero parar esse vídeo por aqui, nós vamos continuar a segunda parte desse artigo 3º, que é um artigo longo, mas fundamental para nós entendermos alguns conceitos acerca da educação brasileira, acerca da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá bom? Te vejo daqui a pouco, até breve.